A seu favor, a tabela de verdade tem a precisão. A tabela de verdade é muito precisa. Então, esse método é um método muito seguro de avaliação de argumento. E contra a tabela de verdade é o fato de que, quando as expressões são muito longas, como apresenta mais de 3 variáveis, 4 ou mais variáveis, a tabela de verdade vai ficar muito grande, vai ficar enorme a tabela de verdade. Então, vai ser muito complicado você desenhar essa tabela de verdade e solucionar. Mas se você tiver um pouco de paciência, esse é um método bastante seguro. Comecemos então o nosso estudo do método da tabela de verdade, aplicação de tabela de verdade para avaliação de expressões sentenciais e de argumentos sentenciais. Para se aplicar a tabela de verdade, nós devemos seguir alguns passos. Vamos a eles. Etapa 1, definir o número de linhas e colunas. Como é que nós fazemos para definir o número de linhas e de colunas de uma tabela? Então, o número de linhas é dado por uma fórmula, 2 elevado a n, sendo n o número de variáveis proposicionais. As variáveis proposicionais aqui contadas, elas são contadas a partir das variáveis diversas, das variáveis diferentes. Exemplo, na sentença P ou Q, nós temos aí duas variáveis. Então, 2 elevado a n seria 2 elevado a 2, seria igual a 4 linhas. É útil inserir mais duas linhas, uma linha no início e outra no fim da tabela para a organização da tabela. A linha inicial para se colocar a expressão, né? se representar a expressão, e a linha final para se organizar as etapas de solução da tabela. Assim, por exemplo, uma expressão sentencial que tivesse duas variáveis, a gente teria 4 linhas, 2 elevado a n, 4, mais duas linhas. Uma inicial para se colocar a sentença e outra final para organizar as etapas de solução. Então, a gente teria, assim, uma tabela com 6 linhas. E para a contagem do número de colunas, então, é muito simples. Também basta que você considere a contagem dos símbolos que aparecem na expressão, excetuando-se, ou seja, excluindo-se, o parênteses, colchetes e chave. Esses não se contam. Conta todos os outros símbolos. Convenciona-se também acrescentar algumas colunas. Colunas extras para a representação dos valores de verdade de cada variável. Então, você coloca mais uma coluna para cada variável que aparece na sentença, ou seja, uma coluna para o número n de variáveis e uma coluna para a enumeração, para organizar a tabela e a enumeração dos casos. Então, por exemplo, se eu tivesse a expressão P ou Q, eu teria, então, P ou Q são 3 símbolos, P e o Q, 3 símbolos, mais duas colunas, porque são duas variáveis, n é igual a 2, então mais n, que é 2, e mais uma para a organização inicial dos casos. Então, no caso, eu teria 6 colunas. Etapa 1. Definir o número de linhas e colunas. Então, vamos lá. A expressão é P ou Q. Então, a gente tem aqui duas variáveis, 2 elevado a n, 2 elevado a 2, que vai ser 2 vezes 2, que é igual, então, a 4. Veja. Então, eu teria 4 linhas representadas aqui nesse espaço sem cores. Esse espaço mais claro. 4 linhas. E quantas colunas? Então, basta observar os símbolos que aparecem na expressão. Então, P1, tem o O aqui, 2, e o Q, 3. Então, 3 colunas. Então, 4 linhas e 3 colunas. O central é isso aqui. Então, em relação ao número de linhas, nós acrescentamos uma linha no início para colocar a expressão e uma linha no final para organizar a ordem de solução das etapas. E no caso das colunas, nós acrescentamos mais uma coluna para cada variável. Então, a gente tem duas. Então, será mais 2 colunas e uma coluna inicial para organizar os casos, como a gente mostrou. Então, para uma sentença com 2 variáveis e um conectivo, como a gente tinha antes, aqui a gente precisa de 6 colunas. Vamos contar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colunas e 6 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 2 elevado a n, que dá 4, e mais uma linha inicial e outra final. Então, aí a gente tem a tabela organizada. Etapa 2, preencher os valores de verdade das variáveis. Então, a primeira variável vai ser diferente do número de valor de verdade da segunda e da terceira variável, assim por diante. Mas qual é a forma que a gente utiliza? A primeira variável, você conta o número de 2 elevado a n de linhas em que será distribuído o valor de verdade e divide por 2. Então, você vai colocar a metade verdade e a metade falso. A primeira variável. Na segunda variável, o valor de verdade e o valor de falsidade vai ser a metade do valor da primeira variável. Então, se, por exemplo, na primeira variável eu tinha 4 e 4, se eu trabalhava com 3 variáveis, então eu vou ter 8 linhas. Então, 2 elevado a n é 2 elevado a 3, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser 8. Então, se eu tenho 3 variáveis,
eu teria, por exemplo, uma tabela com, na primeira variável, 4 verdades e 4 falsidades. A segunda variável é a metade da primeira. Então, se a primeira eu tinha 4 e 4, na segunda eu vou ter 2 e 2, e até completar a tabela, né? A variável seria metade da segunda, e assim sucessivamente. Então, vejam aí uma aplicação prática. Então, essa minha primeira variável, que aparece aí na segunda coluna, que é P, eu só tenho aqui nessa expressão duas variáveis, é P ou Q, então são duas variáveis e um conectivo. Então, 2 elevado a n dá 4. Então, eu vou ter 4 valores de verdade, só que a metade, V, 2 elevado a n dividido por 2. Então, 2V, 2 elevado a n daria 4 dividido por 2, 2. Então, 2V e 2F. E a segunda variável é metade da primeira. Se aqui o intervalo era duas verdades e duas falsidades, o intervalo da segunda variável vai ser uma verdade e uma falsidade. Uma verdade e uma falsidade. Depois de atribuir esses valores, eu vou pegar esses valores de verdade e colocar abaixo de cada variável, como vocês veem aqui. O valor de P abaixo de P, o valor de Q abaixo de Q. E veja, eu numerei aqui na ordem número 1 para indicar a atribuição dos valores de verdade às variáveis 1. E quando eu vou utilizar essa mesma quantidade de valores de verdade aqui na expressão, vou preencher, né? E vou colocar também 1 embaixo, como vocês podem ver, porque é a simples reprodução do que a gente encontra aqui na distribuição de valores de verdade das variáveis. Como vocês podem ver aí, a fórmula é essa aí, né? 2 elevado a n dividido por 2. Valores de verdade para a primeira variável e depois 2, e também a mesma quantidade para a falsa, como vocês veem aí. E a segunda variável é a metade da primeira. Etapa 3, avaliar as camadas da fórmula. Então, a primeira coisa a saber é que, como em matemática, nós devemos avaliar, nós devemos resolver primeiro o que está em parênteses, para depois nos preocuparmos com o que está entre colchetes e, por fim, com o que está entre chaves. Depois de resolver isso aí, a gente tem que observar se aparece algum desses sinais na fórmula, na sentença. Depois de resolver isso aí, então nós vamos resolver os conectivos que estão fora dos agrupamentos. E sempre, nos dois casos, seguindo essa ordem aqui. Primeiro, nós resolvemos a negação, depois a conjunção ou a disjunção, tanto faz a ordem, pode ser uma ou outra. Você pode começar pela disjunção e depois resolver as conjunções ou vice-versa. Terceira ordem, a condicional e, por fim, a bicondicional. Então, essa regra aqui tem que ser, essas 3 regras básicas têm que ser seguidas. Então, de posse dessas regras, vamos para a etapa 3, avaliar e resolver as camadas da fórmula. Então, vejam, primeiramente a gente já fez aqui a distribuição dos valores de verdade abaixo de cada variável, a gente chamou de 1, e é por isso que eu vou chamar a solução da equação de 2, porque eu vou resolver essa solução, vou chegar a esses valores aqui dessa solução a partir das duas variáveis que estão de um lado e do outro dessa relação sentencial, que aqui a gente chamou de 1 e de 1. E basta aplicar, então, as regras das relações sentenciais. Então, aqui a gente tem uma disjunção. A regra da disjunção é bastante simples. A disjunção ela só é verdadeira quando pelo menos um dos dois termos da disjunção for verdadeiro. Então, V com V numa disjunção é verdadeiro, V com F, verdadeiro, F com V, verdadeiro, e F com F. O único caso aqui que é falso é esse aqui, de fato, porque são dois falsos. Então, na disjunção, quando pelo menos um dos elementos é verdadeiro, a disjunção é verdadeira, que acontece nesses 3 primeiros casos, e só nesse último caso ela é falsa. Então, a solução dessa equaçãozinha aqui pequenininha é essa coluna aqui do meio. Eu chamei de 2. E aí a gente resolveu a nossa primeira tabela de verdade. Está aí a solução final dessa equação toda aí, né, dessa equação simples, que a gente vê aí nessa coluna do meio. Ainda em relação aos valores de verdade das tabelas, né, para aplicação da tabela de verdade, é importante distinguir as conjunções, as disjunções, as condicionais e as bicondicionais. Observemos essa primeira tabela, que é uma tabela das conjunções. Eu coloco aí 4 casos na primeira coluna. E a partir da segunda coluna, segunda, terceira e quarta coluna, como vocês veem aí nessa tabela, eu coloco uma expressão simples, P e Q. Depois atribuo os valores de verdade, abaixo de P, VV, FF, abaixo de Q, FV, FV. Lembrando aí que a fórmula é 2 elevado a n dividido por 2. Feito isso, eu distribuo então os valores de verdade da conjunção, seguindo essa regra que eu coloco logo aí embaixo. A regra é a seguinte: para que uma conjunção seja verdadeira, é necessário que todas as suas partes sejam verdadeiras. Então, observando aí os casos. Caso 1,
P é verdadeiro, Q é verdadeiro. As duas partes verdadeiro, então a conjunção é verdadeiro. P é verdadeiro, Q é falso. Conjunção falsa. Por quê? Porque pelo menos uma das partes, aí no caso Q, é falso. Então a conjunção será falsa. P falso, Q verdadeiro. Pelo mesmo motivo, conjunção falsa. P falso, Q falso, conjunção falsa. Disjunções. Nos casos das disjunções, a regra é a seguinte. Para que uma disjunção seja verdadeira, é necessário que pelo menos uma de suas partes seja verdadeira. Veja, na conjunção, eu teria que ter a conjunção inteira como verdadeira para que a conjunção fosse verdadeira. Aqui na disjunção, se eu tiver uma das partes da disjunção verdadeira, então a disjunção vai ser verdadeira. Vamos observar então os casos. Primeiro caso, P verdadeiro, Q verdadeiro. Disjunção, verdadeiro. Por quê? Porque existe pelo menos uma verdade. De fato, existem duas verdades. Segundo caso, P verdadeiro, Q falso. Então, pelo menos uma das partes aí da disjunção é verdadeira. A disjunção como um todo, então, é verdadeira. Terceiro caso, P falso, Q verdadeiro. Pelo mesmo motivo, então, é verdadeira a disjunção. E quarto caso, o único, que é falso, P falso, Q falso. Então, as duas partes sendo falsas, a disjunção é falsa. Condicionais. As regras da condicionais, porque de fato são duas, são as seguintes. Pondo-se o antecedente, o consequente deve ser posto, e negando-se o consequente, o antecedente deve ser negado. Em outros termos, para facilitar a nossa compreensão aí de como funciona a relação de verdade nas condicionais, o único caso em que a condicional é falsa é quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, o que acontece aí no segundo caso, como vocês veem na tabela. Então, vamos lá, vamos acompanhar. Então, se P, então Q. Sendo P verdadeiro e Q verdadeiro, a condicional será verdadeira. Primeiro caso. Segundo caso, sendo P verdadeiro e Q falso, esse é o único caso em que a condicional é falsa. Terceiro caso, P falso, Q verdadeiro, condicional verdadeira. Quarto caso, P falso, Q falso, condicional também verdadeira. Por fim, chegamos às bicondicionais. Então, a regra da bicondicional também é muito simples. A bicondicional será verdadeira quando os valores de verdade coincidirem, ou seja, quando os valores de verdade das partes forem coincidentes. Se uma parte for verdadeira e a outra também for verdadeira, será verdadeiro. Se uma parte for falsa e a outra for falsa, também será verdadeiro. Primeiro caso dessa bicondicional, P se somente se Q. Então, P verdadeiro, Q verdadeiro, bicondicional verdadeira. P verdadeiro, Q falso, bicondicional falso. Por quê? Porque os valores de verdade não coincidem. P falso, Q verdadeiro, também não há coincidência entre os valores de verdade, bicondicional falso. E P falso, Q falso, coincidindo assim os valores de verdade, bicondicional verdadeira. Então, outro exemplo prático. Então, nós temos aí essa sentença com duas relações aí representadas, uma condicional dentro do parênteses e depois uma conjunção fora do parênteses. Então, seguindo a regra, primeiro a gente terá que resolver a condicional que está dentro do parênteses para depois resolver a conjunção fora do parênteses. Mas vamos lá, primeiro vamos desenhar a tabela. Então, para desenhar a tabela, eu tenho que, originalmente, é o primeiro passo que eu dou, eu tenho que determinar o valor de 2 elevado a n. Então, 2 elevado a n é 2 elevado ao número de variáveis. Eu tenho aí a representação de P duas vezes, mas eu só conto P uma vez. Esse número de variáveis não é o número de aparições de variável, mas é o número de variáveis únicas que aparecem. Então, P aparece duas vezes aí, mas ela é uma variável única, P, né? Então eu só conto P uma vez. Então, uma P e duas vezes, duas variáveis Q, né? Então, conto P uma vez e conto Q uma vez. Então, são duas variáveis. Então, 2 elevado a n é 2 elevado a 2, que dá igual a 4, sendo n, assim, o número de variáveis. Então, basicamente, eu tenho que ter 4 linhas, mas lembrando que eu coloco uma linha inicial para colocar a expressão e uma linha final para organizar as etapas de solução. Então, eu vou ter aí 4, 2 elevado a n vai ser igual a 4, mas eu coloco mais duas linhas, então vai dar 6, né? 6 linhas. E colunas, é só observar os símbolos, exceto parênteses, colchetes e chave. Então, vamos contar os símbolos aí. P, 1, a condicional aqui 2, o Q, 3, a conjunção aqui 4 e o outro P, 5. Então, seria 5. Lembre-se que eu acrescento também a esse número de 5 aqui, que são 5 expressões que aparecem, 5 símbolos que aparecem. Eu acrescento, além disso, acrescento N, que é o número de variável, para colocar lá o número de variável para eu, quando for preencher, eu não errar, eu tenho mais segurança no preenchimento. Então, N aqui é 2, então eu coloco o número de variáveis. E mais uma coluna para organizar os casos no início. Então, eu vou ter uma tabela com 6 linhas e 8 colunas.
Representei aí essa tabela, uma tabela com 6 linhas, como vocês podem ver aqui, ó. A primeira linha para colocar a expressão, colocar as variáveis, e a última linha para organizar os casos. E essas linhas aqui intermediárias para a distribuição dos valores de verdade. As colunas, eu tenho 8 colunas. Então, 5 dessas colunas é para colocar os símbolos, 2 dessas colunas é para colocar a distribuição dos valores de verdade das variáveis para facilitar o meu preenchimento, e uma primeira só para organizar a coluna. Distribuir aí a sentença, eu faço isso primeiro, distribuo a sentença em cima, né? Coloco também, distribuir aqui, ó, na equação, na sentencial aqui, eu quero resolver, que eu quero avaliar. Coloco aqui minhas variáveis, aqui o nome casos, coloco 1, 2, 3, 4, que é os casos de distribuição do valor de verdade, e aqui embaixo eu coloco a palavra ordem para colocar aqui a ordem de solução. Então, eu faço a distribuição dos valores, eu só tenho 2 variáveis, então vai ser 2 elevado a n, vai ser 4, dividido por 2 vai ser 2, então 2 valores de verdade e 2 valores de falsidade para a primeira variável, e a segunda variável vai ser a metade da primeira, então vai ser 1 e 1. Uma verdade e uma falsidade, uma verdade e uma falsidade. Vou chamar esses dois aqui de 1, vou chamar de 1, e vou pegar esses valores aqui dessas variáveis, vou distribuir embaixo de cada variável que aparece aqui na equação, chamando também os valores dessa distribuição de 1. Então, vou colocar aqui embaixo de P o 1, embaixo de Q 1, embaixo de P aqui 1 também, e vou pegar esses valores aqui e transpor para cá. Transpor para a distribuição mesmo nas colunas, aí em que eu denominei em 1, né? Só que eu vou colocar o valor de P abaixo de P e o valor de Q abaixo de Q. Vamos fazer isso, então. Então, coloquei aí P, VVFF, P aparece 2 vezes, nessa coluna aqui e nessa, então coloquei aí as 2 aparições, e agora eu vou colocar também o valor de Q. Depois de feito isso, eu vou começar a resolver o meu argumento, né? Começar a solucionar. Então, eu começo a solucionar observando as regras, aquelas 3 regras. Primeiro, eu vou ver o que está dentro dos parênteses. Então, eu tenho aí uma expressão dentro de parênteses. Resolvo primeiro ela. Vou chamar essa expressão que está dentro de parênteses de 2. Por que eu vou chamar de 2? Eu vou chamar de 2 porque esse 2 aqui vai ser composto por esse 1 e esse 1. Por 2 colunas que eu chamei de 1. Então, eu vou fazer essa coluna aqui do meu chamado 2. E veja também que eu chamei essa coluna aqui de 3. A última coluna. Está abaixo da conjunção, que vai ser a solução final dessa minha sentença. Por que eu chamei de 3? Porque a primeira parte dessa solução vai sair daqui, do parêntese. Ou seja, vai sair aqui de 2. Então, desse 2 eu vou fazer 3. Então, eu chamo de passo 3, porque esse passo 3 é feito a partir desse 2. Ora, se isso aqui é o passo 3, a primeira parte dele está aqui em 2. E a segunda parte, qual é? A segunda parte vai ser essa aqui, ó, vai ser esse P último aqui, dessa última coluna. Mas primeiro vamos solucionar aqui a coluna 2. Né? Então, solucionando a coluna 2, eu tenho aqui uma condicional. O único caso em que a condicional é falsa é quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Eu só encontro isso aqui na segunda linha. Vocês podem ver aqui a segunda linha. No caso 2... Então, eu só encontro aqui, ó, antecedente verdadeiro, consequente falso. É o único caso em que é falso, é condicional. Nos outros casos, isso não acontece. Então, os outros casos são verdadeiros. Então, verdadeiro com verdadeiro na condicional é verdadeiro. Verdadeiro com falso é falso. Falso com verdadeiro é verdadeiro. Falso com falso é verdadeiro. Solucionei a coluna 2. Agora, vamos para a coluna 3. A coluna 3 vai ser feita a partir desse 2 e a partir dessa última coluna que eu vou barrar também aqui, como eu já disse antes, chamar de 2. Vamos então solucionar. É uma conjunção. Vou pegar esse resultado e esse. Então, quando é que a conjunção é verdadeira? Quando todos os resultados das suas partes são verdadeiros. Então, verdade com verdade, verdade. Falso com verdade, falso. Por quê? Porque aqui está falso, então é falso. Verdade com falso, falso. Por quê? Olha o falso aqui. E verdade com falso, falso. Porque na coluna aí, P, né, na coluna tem um falso. Então, o resultado final dessa expressão será isso aqui, representado abaixo da conjunção que eu chamei de 3. V, F, 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 e esse então será meu resultado final. Por fim, o método das tabelas, observando a última coluna de preenchimento, a solução da equação, ele nos permite classificar as sentenças em tautologia, contradição ou contingência. Tautologia é quando, naquele resultado final, só houver verdade. Contradição é quando só houver falsidade, e contingência é quando houver verdadeiro e falso. Pelo menos um verdadeiro ou pelo menos um falso, misturando assim verdadeiro com falso, então será uma contingência.
Então, a gente observa, por exemplo, nessa tabela que a gente acabou de solucionar, que o resultado final, que está expresso em 3, a gente tem aqui V, F, F, F. Então, tem um V aqui e 3 F. Então, é uma contingência. Veja aí, contingência. V, F, 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 3, contingência. Como resumo final, a tabela de verdade ela permite avaliar a validade de sentenças. É muito bom por causa disso, é um método muito seguro. Se a gente seguir as etapas lógicas e a ordem dos conectivos, dos parentes, dos conchetes, das chaves, não vai ter problema algum na solução dessas equações. E depois nós basta interpretar a última coluna para determinar se a sentença é uma contingência, uma tautologia ou uma contradição. E como todos os métodos de avaliação de argumento, também a tabela de verdade apresenta seus prós e seus contras. A seu favor, a tabela de verdade tem a precisão. A tabela de verdade é muito precisa. Então, esse método é um método muito seguro de avaliação de argumento. E contra a tabela de verdade há o fato de que, quando as expressões são muito longas, como apresenta mais de 3 variáveis, 4 ou mais variáveis, a tabela de verdade vai ficar muito grande, vai ficar enorme a tabela de verdade. Então, vai ser muito complicado você desenhar essa tabela de verdade e solucionar. Mas se você tiver um pouco de paciência, esse é um método bastante seguro. E assim a gente chega ao final dessa nossa aula sobre aplicação do método da tabela de verdade para avaliação de argumentos. Espero vocês na próxima aula. Nós vamos continuar avaliando no nosso canal a outras aulas sobre método de avaliação de argumentos relacionados com o método das ramificações e também com o método das inferências. Então espero vocês numa próxima aula.